Hoje nós vamos meditar sobre 3 práticas espirituais. E essas práticas espirituais te ajudam no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com você mesmo e no seu relacionamento com o próximo. Então, fique comigo até o final desse vídeo, dedique 20 minutos do seu tempo, abra o seu coração e que essas palavras possam ser sinal de cura e de libertação para a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 17 de junho, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 1 ao 6 e versículos 16, 17 e 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. O Evangelho de hoje é um Evangelho que nós meditamos muito, principalmente no tempo que a Igreja nos propõe da Quaresma, na preparação para a Páscoa do Senhor. E quando nós meditamos sobre esse Evangelho, vem ao nosso coração um grande ensinamento do Senhor, porque naquele tempo era assim que muitos judeus, que os poderosos fariseus gostavam de fazer. Eles tinham e viviam essas práticas espirituais, mas eles faziam para mostrar para os outros que eles estavam fazendo. E Jesus, então, ele vai mostrar o verdadeiro sentido dessas 3 práticas espirituais: a esmola, a oração e o jejum. E essas 3 práticas espirituais, elas nos ajudam nesse relacionamento. O relacionamento com Deus, o relacionamento com o outro e o relacionamento comigo mesmo.
E é sobre isso que eu queria trazer hoje essa reflexão. Jesus, ele dizia para os discípulos que eles não deveriam praticar a justiça só para serem vistos pelos homens. E Jesus deixava bem claro que todas as vezes que qualquer judeu praticava um ato desse, da esmola, do jejum ou da oração, para mostrar para os outros que eles estavam fazendo, eles já estavam recebendo a recompensa. E o segredo de receber a recompensa do céu é justamente não fazer nada para Deus ou em nome de Deus para que os outros vejam, mas fazer no segredo do coração, para que assim a recompensa e a bênção venham do Senhor. E por que Jesus ensinou assim? Jesus ensinou assim, irmãos, porque o caminho da santidade está justamente em fazer e viver as experiências de fé nesse relacionamento com Deus. E quando nós vivemos a experiência de fé, olhando para o Senhor e não querendo os aplausos dos homens, aí sim nós estamos tendo essa comunhão com Deus. Então, para nós meditarmos, Jesus vai dizer primeiro sobre a esmola, sobre a caridade, sobre o bem que nós fazemos a alguém, o relacionamento com o outro. E como está o nosso relacionamento com o outro? Aqui Jesus fala da esmola, Jesus fala dessa obra de caridade, desse amor que nós praticamos com o outro. E o amor que nós praticamos com o outro, meus irmãos, deve ser esse amor desapegado. Esse amor que não tem um interesse de autopromoção, que não tem o interesse de mostrar para as pessoas que nós estamos ajudando alguém, mas que tem um puro interesse de glorificar o nome do Senhor na vida do nosso irmão. Aqui fala da esmola, mas nós podemos ampliar esse sentido da esmola para o relacionamento com o nosso próximo. Porque todas as vezes que nós usamos de misericórdia com alguém, que nós abençoamos a vida de alguém, seja na área material, emocional ou espiritual, nós estamos ajudando um irmão, aquele que é nosso irmão e que é filho do nosso Deus. E é por isso que as outras pessoas não precisam ficar sabendo, porque a recompensa, ela vem do Senhor, e é para Ele que nós vivemos, e é a Ele que nós devemos dar glória, e sempre lembrar, é o próprio Senhor falou, todas as vezes que nós estendemos a mão para o irmão, nós estamos estendendo a mão para o próprio Jesus. E é por isso que o Senhor, Ele vai mostrar como deve ser essa prática da caridade. Esse relacionamento com o outro deve ser um relacionamento sem querer nada em troca, simplesmente por amar. A Bíblia nos conta vários exemplos, mas um grande exemplo é o do samaritano, quando passava 3 pessoas, o levita, o sacerdote e o samaritano, e havia um homem que ele estava todo machucado porque os ladrões roubaram e deixaram ele quase morto. O sacerdote passou direto, não ajudou aquele homem. O levita também passou e não ajudou. Mas o samaritano foi movido de compaixão e ajudou aquele homem,
levou ele a um lugar e pagou para que eles pudessem tratá-lo e cuidar das suas feridas. E aquele homem agiu assim, sem querer nada em troca. Ninguém estava vendo, mas o Pai, que vê todas as coisas, com certeza viu aquela boa ação daquele homem, e a recompensa dele foi guardada no céu. A segunda prática é a oração. A oração é o que nós chamamos do nosso relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o grau de intimidade, de comunhão com Deus? E para falar desse relacionamento, o Senhor vai falar da oração. Porque a oração é o quê? É o nosso contato, é a maneira que nós temos de comunicar com o Senhor. E Jesus vai citar esse exemplo aqui, que a oração não precisava ser como as pessoas daquele tempo, como os poderosos que gostavam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas, e falavam palavras bonitas só para serem vistos pelos homens. E as pessoas viam e elogiavam, e eles também já recebiam a sua recompensa. E a oração, ela não é para os homens. A oração é para Deus. É o meu relacionamento com Deus que vai determinar a força e a maneira que eu falo com o Senhor. E esse falar com Deus, meus irmãos, deve ser um ato de amor também. Esse relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de filhos que amam o seu pai e que quando vão falar com ele, não vão chegar perto dele com medo, mas vão chegar perto do pai para fazer um pedido, sabendo do amor daquele pai. E assim o filho que ama o seu pai confia nessa dependência e sabe que o pai sempre vai dar para ele o melhor. O pai vai fazer para o filho aquilo que for ajudar no crescimento do filho. Porque a própria palavra, Jesus fala: vós que sois maus, saber das boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Certa vez uma pessoa me perguntou: Paulo, eu estou passando por essa e essa situação. Qual a melhor oração que você me indica para fazer? Eu dizia para aquela pessoa: a melhor oração é aquela que sai do seu coração. Porque a oração que agrada a Deus não é a oração de palavras bonitas, mas é a oração do coração. A oração da sinceridade, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. É como um filho que chega para o seu pai mesmo, gente. O pai e a mãe sabem o que o filho está falando. E Deus sabe. Então, quando nós chegamos diante dele, na oração, não é para convencer a Deus de nos dar ou não dar alguma coisa, mas é um coração de filhos para mostrar: Senhor, eu estou te pedindo, mas eu confio, eu dependo e eu sei que o Senhor vai fazer o melhor para mim. Então a oração que agrada o Senhor, que toca o coração dele, é a oração que sai do coração. É por isso que nós devemos nos dirigir a Ele com confiança, com amor e com misericórdia, confiando que sempre Ele vai fazer por nós o melhor. É por isso que no Pai Nosso Jesus nos ensina: seja feita a vossa vontade. Então, todas as vezes que você for se relacionar com Deus na oração, lembre, você é um filho e Ele é um pai
que te ama com amor eterno. A terceira prática espiritual, ela nos chama ao relacionamento conosco, que é o jejum. Uma prática que algumas vezes nós não entendemos, mas que somos chamados a praticar porque existem várias maneiras de jejum. Mas qual é o jejum que agrada a Deus? O jejum que agrada a Deus também é aquele jejum que nós fazemos com o coração. Porque o jejum, ele vai nos ajudar nesse relacionamento conosco. Quando eu jejuo, eu estou melhorando o meu relacionamento comigo mesmo. Porque eu estou abrindo mão de alguma coisa que eu gosto para fortalecer a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus. E é por isso que Jesus dizia, quando vocês jejuarem, não fiquem mostrando um semblante triste, não. Se perfumem, não deixe que ninguém perceba que vocês estão fazendo. Porque a recompensa, ela vai vir do Pai que está no céu. E o jejum, meus irmãos, não se resume à abstinência de um alimento. Existem muitos jejuns que nós precisamos fazer para nos curar. O jejum da língua, o jejum do rancor, do ódio. Sabe, nós precisamos ir curando essas coisas que nos prejudicam. Então, quando eu decido, eu vou jejuar, eu não vou falar mal de alguém. Eu estou santificando a minha vida, o meu relacionamento comigo mesmo. Porque isso vai me tornar uma pessoa melhor. Isso vai me fazer ter uma graça de Deus na minha vida. E eu vou estar me curando de dentro para fora. Então essas três práticas espirituais, elas se resumem nisso. O relacionamento com o outro, o relacionamento com Deus e o meu relacionamento comigo mesmo. Eu gostaria que você meditasse sobre isso e que essa palavra hoje possa ser um caminho para você e também um caminho para alguém que você sabe que está precisando meditar sobre essas palavras. Então compartilhe e me ajude a evangelizar. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por essa palavra e obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditar sobre essas três práticas espirituais. Nos ajude, Senhor, a ter um relacionamento mais verdadeiro com o nosso próximo. Nos ajude, Senhor, a ter um relacionamento mais verdadeiro com o Senhor. E nos ajude a ter um relacionamento mais verdadeiro conosco mesmo. Espírito Santo, vem agir em nossa vida. Vem nos mostrar esse grande ensinamento do Senhor, que nós possamos lutar para colocar em prática. Porque se vivermos esse caminho, nós é que receberemos a graça e a bênção do Senhor. Então nos ajuda, Espírito Santo, a não viver de aparência, a não carregar simplesmente um título de cristãos, mas que possamos testemunhar com a nossa vida que nós estamos lutando para amar a Deus sobre todas as coisas, para amar o próximo e amar a nós mesmos. Que essa palavra hoje seja um sinal de cura, de libertação e de santificação na nossa vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.